Salve galera, eu sou o Renato. Eu sou o Felipe. Nós estamos aqui no nosso Kotoku hoje para falar sobre Neo Genesis Evangelion. Vai acabar falando de tudo, mas por causa dos filmes, o último filme acabou de lançar aqui no Ocidente, então tá um tema bastante vivo ainda e relevante, então a gente vai discutir um pouco de Evangelion. Pra quem não sabe, é um dos meus animes favoritos, um dos primeiros que eu assisti, um dos meus favoritos, então mexe profundamente com a minha pessoa. Então, para dar então a nossa resenha para quem nunca assistiu, para quem é novinho, então, Neo Genesis Evangelion é um anime da década de 90 ali. 94 ou 95, isso, né? Isso. Onde nós temos a história contada pelo Shinji. O Shinji é um menino que está na escola ainda, e ele e os seus amigos têm que enfrentar monstros para salvar a humanidade, pilotando projetos de robôs gigantes, também eles usam o nome tipo assim de unidades biomecânica, orgânica e não sei o que lá. A doutora ela faz um apanhado do que seria a lendária unidade Eva. E daí ele e seus amigos enfrentam monstros para salvar a humanidade e proteger um outro monstro para que não venha... Para que o fim do mundo não aconteça. É basicamente isso. Assim. São crianças pilotando robôs gigantes batendo em monstros. Essa é a crux do anime. Esse é o principal assim, que acontece. Esses robôs gigantes eles são de uma empresa que eles chamam de NERV. Que é uma empresa que foi fundada após um desastre cataclísmico aconteceu no mundo, que tipo, aconteceu na Antártica. E subiu todos os níveis dos oceanos, deu tipo caos total, os países não são como eles eram. E agora existe uma cidade chamada Tóquio 3, que é a terceira Tóquio, exatamente. Que foi construída para ser o quartel-general da NERV, que é a empresa, um conjunto é uma sociedade, sei lá, que o propósito dela é usar esses monstros para combater os Angels, que são os monstros que estão atacando a Terra, né? E aí, primeiro vamos fazer então esse apanhado dos anos 90, depois a gente comenta sobre o filme. Lembrando que quem tem interesse, provavelmente algum spoiler vai escapar. Exatamente. Então, é um anime que eu recomendo pra todo mundo. Se tu tem mais do que 16 anos, ele é um anime excelente. Eu recomendo pra todo mundo. Então, eu recomendo assistir antes de participar, assim, de ouvir, porque algum spoiler vai acabar soltando, porque é uma obra bem densa, assim, com informação e tudo mais. Porque o que nós temos, assim, o que primeiramente é apresentado para nós, assim. O primeiro episódio ele é bem autoexplicativo, na verdade, né? O Shinji conhece a tutora dele, que vai lá praticamente conduzir ele. Ela vai funcionar basicamente no primeiro episódio como uma orelha. Ela vai contar pra ele toda a história, a questão, o envolvimento dele, por que ele tá lá, conta por que ele não tem família, que o pai dele, na verdade, é o líder dessa grande organização e tá tentando defender o mundo de toda forma. E nós temos, assim, ó, na minha concepção, assim, ó, pra época, um negócio assim, ó, um tanto quanto diferente, porque a gente sai um pouquinho do estereótipo do personagem principal, assim como o Goku, o Yusuke, o Seiya e vários outros da década de 90, que é o personagem principal, onde ele é o cara forte, decidido, que esse é o meu estilo de vida e tudo, e nós participamos basicamente de uma viagem um pouco diferente, porque o Shinji, ele não é o cara forte. Ele não é o cara forte, ele não é o cara decidido. Ele é um cara que tem um monte de noia porque a mãe dele morreu, ele nem lembra da mãe dele. O pai dele meio que abandonou ele quando ele tinha, 6 anos? 4, 6 anos de idade, não sei. E então ele viveu sozinho a vida inteira dele até os 14 anos, que é quando a gente encontra ele no episódio. E ele tá vindo pra Tóquio 3 a chamado do pai dele.
e ele dá meio que entender que existe uma esperança. Opa, Lelê. Chegando a pedido do pai dele, né, em Itachi 3, ele dá um pouco a entender que o Shinji tem uma esperança que o pai dele vai querer se reconectar com ele, né, porque foi a pedido do pai Sim. dele que ele tá indo pra lá. Mas quando ele chega lá, ele vê que não é bem isso, né? Que ele é encontrado, ele é dado pra tutora dele, a Hitsuko. Não é Hitsuko. Misato. A Misato, é. A Misato. E ela que vai, tipo, ser a guia dele, assim, e vai ser, tipo, até meio, tipo, a única conexão afetiva que ele vai ter durante a maior parte do coisa, a única pessoa que realmente se preocupa com ele, assim, de forma que não é, tipo, que não se preocupa e não pensa nele só como uma ferramenta, né? Porque pro pai dele, para as outras pessoas, ele é uma ferramenta, ele vai ser usado para controlar o problema com os Angels, né? E isso tudo no primeiro episódio a gente vê realmente a questão da Misato explicando como é que a Nerve funciona, como ela surgiu, onde eles estão. Daí ela apresenta o Geofront para ele, que é a casca de Tóquio 3 protegendo o quartel-general da Nerve. E isso acontece ali nos primeiros episódios, né? E aí, em seguida, nós temos o ataque do quarto anjo, né? Sim. Que é o quarto anjo que começa. E o Shinji já é... Já é posto na fogueira. Já é posto na fogueira direto, assim, ó, tu tem que lidar com isso daí, é teu trabalho, tu tá aqui pra isso, vai lá. E aí nós temos, na minha opinião, assim, ó, uma das melhores coisas do anime, que é assim, ó, ninguém explica nada pra ele, magicamente ele entra dentro da unidade dele lá, do 01, e aí ele tem essa sincronia com a unidade e tudo, assim, que depois, posteriormente, vai ter a explicação do porquê. Ele tem a sincronia, tudo funciona. Só que assim, ó, tu acostumado com alguns animes, assim, de época, assim, o shonenzão, assim, ó, quando ele entra na unidade, assim, bota o capacetinho, tu pensa assim, ó, agora ele vai dar nesse cara. O anime faz muito bem essa questão de criar essa expectativa, né? Com uma trilha sonora fantástica, na minha opinião, sim. assim. Ele te dá, assim, aquela sensação, assim, de euforia. E, tipo, o cara, assim, ó, nossa senhora, metade do episódio o cara já vai pra ação. E esse é o cara que eu vou ver, assim, vai ser aquela criança com... Aquela criança heróica que nasceu pra isso. Exatamente, que tem o dom natural. E aí, pá... Não. Ele toma só ali uma bordoada e o Shinji já vai pra lona. Exatamente. Ele apanha de cara porque ele é completamente mal preparado, ele tá extremamente nervoso. Exatamente. E com medo, porque tem que lembrar que é uma criança de 14 anos dentro de um monstro gigante de 90 e poucos metros de altura, batendo num outro monstro gigante de 90 e poucos metros de altura. Então não é uma coisa simples assim. Então é legal que ele subverte essa ferramenta que todos os shonens antigos, principalmente, por exemplo, Gundam Wing tinha isso. Claro, Gundam Wing acho que veio depois. Mas que é a criança heróica que nasceu preparada pra luta, tem um instinto acima de tudo e vai e nunca perde, e quando apanha é aquela porrada edificante que tu apanha, mas tu melhora por causa disso. Não, o Shinji só leva um bordoaço e ele tá completamente com medo, tá completamente nervoso. Ele só entrou por causa porque ele é muito noiado, ele tem um monte de problema psicológico com questão de querer, tipo, a aprovação do pai dele, né? Então ele acha que com isso ele vai conseguir a aprovação do pai dele, então ele vai por causa disso e é um desastre, não funciona. E aí a gente é apresentado, na verdade, assim, pro recurso principal da unidade 01, assim, que o Shinji pilota, que é o fato que, assim, ó,
E toda vez que o Shinji apaga dentro da unidade, a unidade entra num modo de luta automático. Ela fica com raiva, digamos assim. Ela fica extremamente incontrolada e combativa, assim. E aí ela vai pra porrada, o Shinji mesmo apagado, ela vai pra porrada. O Shinji desmaiado dentro da unidade 01. E ela parte pra porrada e desmonta o Anjo 4 a pau. Exatamente. E aí a gente tem, na verdade, assim, ó, o primeiro contato, assim, ó, que a gente percebe o quê? Que, na minha opinião, assim, ó, enquanto animação de luta, assim, uma das melhores animações de luta que eu já vi pra época. Porque ela não é uma animaçãozinha de luta, assim, muito limpa. Ela é um negócio sujo mesmo. Tipo assim, ó, não é aquela coisa soco, bloqueia, pá, pum, vai. Não, não. Trocação de soco, assim, ó, no meio. Selvageria total. É uma pessoa. Tipo, são dois seres que não tem nenhum conhecimento técnico de luta. Então a porrada, ela é instintiva. É morder, arranhar, tipo pisar em cima e tentar esmagar. Não é nada tipo, soco com bloqueio, com desvio, com... Não tem nada disso. E isso é uma das coisas que me atrai muito no tipo de combate do coisa. Sim. Que durante todo o anime é assim, sabe? Sim. Eles são crianças, eles não são soldados hiper treinados. Eles treinam e tudo, com armas e tudo mais, depois mostra isso, né? Mas quando o combate é físico, é uma coisa muito instintiva, assim, é pegar uma faca e tentar furar. Tipo sair correndo e dar uma voadora, sabe? Exatamente. Não tem nada de técnico nisso. E isso é uma coisa que deixa muito realista, assim, muito cru, assim, que me prendeu bastante, né? E daí, ao final, obviamente, deles abaterem o 04, ele é apresentado mais um conceito, que na minha opinião é um dos conceitos mais legais, que é assim, ó, aquela unidade que o Shinji, que a Rei e a Asuka, eles pilotam, eles são unidades movidas a bateria. Eles têm literalmente um cabo de força gigante. Que chamam de cabo umbilical, né? Exatamente. Eles até chamam de cabo. Isso é outra coisa que durante todo o anime existe muita questão simbológica, assim. Não é à toa que os anjos se chamam anjos, não é à toa que as unidades Evangelion se chamam de Eva, unidade Eva, não é à toa que o primeiro anjo é o anjo Adão, não é à toa que o cabo de força se chama cordão umbilical. Isso não existe nada de tipo de acaso nisso. É muito bem pensado, é muito bem... Sim. Tipo, a simbologia, ela tá... claro, tem muita gente que acha bastante pretensioso, e eu até entendo porque acham pretensioso, mas a simbologia, ela tá lá e ela foi pensada, ela não é acaso. Então, assim, mas enfim, voltando, eles têm esse cabo realmente, que é o que dá força para eles, e quando o cabo solta, ele só tem 5 minutos. Exatamente. De autonomia de bateria. E aí, provavelmente sempre ao final desses 5 minutos, a unidade para deles, vão lá e recolhem. Então a gente parte do pressuposto que o que aconteceu no final do primeiro episódio seja isso. Tipo, o Shinji vai lá, a unidade ele apanha, a unidade se descontrola, ele vai lá, baixa o sarrafo no cara, e aí depois eles ejetam. E isso vai ficando muito, muito fluido, porque o que acontece? Nas batalhas que vêm a seguir, eles acabam se deparando em outros momentos com a mesma situação. Sim. Onde eles têm 5 minutos, e daí você fica nessa sensação assim, ó, sempre de urgência, assim, do tipo assim, ó, minha nossa, só 5 minutos. E os 5 minutos deles passam... Não é os 5 minutos que nem do Dragon Ball, hein? Tipo, 5 minutos vai explodir o planeta. Os 5 minutos deles... Os 5 minutos dele não chega a tomar um episódio inteiro. Exatamente. Os 5 minutos é tipo... É aquela euforia, aquele Exatamente. negócio que... Que tu percebe, assim, onde realmente, assim, tipo,
eles entram em modo de alerta, tá 5 minutos, acontece um negócio, daí já tá em 3, eles acontece outro negócio, já tá em 1 minuto, e aí, porque sempre quando entra nessa situação, obviamente a trilha aumenta, a gente tem o pico ou o clímax do episódio, assim, exatamente assim, onde entra naquele momento de euforia, ou o Shinji despiroca, ou a Rei, ou a Asuka, eles despirocam, e aí ali se resolve. Então, assim, ó, o que eu gosto muito desse anime, na verdade, é justamente isso, assim, ó, puf, bateu os 5 minutinhos ali, tu sabe que, assim, ó, vai ser aquela correria e é ali que se resolve a treta, assim. Não tem como deixar pra depois. Exatamente. É ali que se resolve, sobe trilha, o cara decide lutar e vamos pra porrada e já era. E uma coisa que é legal, assim, é que não tem esse negócio de... Como é que eu posso dizer? Todo embate contra um anjo é um embate para salvar a humanidade inteira. Exatamente. A opção de perder não existe. Então é uma coisa muito interessante ver eles calculando os riscos, por exemplo, porque também, além de mostrar os pilotos, né, caindo na porrada, aparece toda a organização da NERV verificando, dando suporte para o combate, mas também verificando outras possibilidades. Como é que a gente pode atrasar o anjo, como é que para recuperar o Eva e dar mais carga para ele poder lutar de novo, coisas assim, entendeu? Isso é uma coisa muito legal, que existe muito esse negócio de eles apresentam de uma forma bem interessante essa questão que é mais de logística, quase. Isso. Que é ele vai precisar de uma arma, então manda uma arma pra ele. Ele precisa, por exemplo, tem um episódio que eles têm que correr numa direção e tem que chegar lá na maior velocidade possível. Então eu acho, no filme tem isso, eu não sei se os filmes que eu tô falando são os Rebuild of Evangelion, que são os filmes mais recentes. Mas eu não sei se tem assim no episódio do anime original que quando eles estão correndo pra segurar o anjo que tá caindo da estratosfera, da NERV pegar e erguer barreiras para ele poder correr nas barreiras e fazer a curva sem perder velocidade, sabe? Então existe toda uma estrutura que a NERV tem para ajudar os Evas a derrotarem os anjos, sabe? Isso fica evidente, na verdade, no episódio quando eles enfrentam o sexto, isso que é o cubo, que é um quadrado, que quando o Shinji sai, ele já é alvejado, né? E aí, em seguida, a NERV grita, a Misato grita shield, daí literalmente sai do chão uma placa de metal para absorver parte da energia que está sendo direcionada ao Shinji. Exatamente. Então, assim, ó, tu vê que no episódio 8 lá, dentro sobe um prédio, não sobe um prédio, né? Sobe uma espécie de uma caixa do tamanho de um prédio, que dentro tem uma metralhadora. Então, assim, ó, tu vê que tem toda uma questão de logística que, na minha opinião, assim, ó, é um dos pontos assertivos que, assim, ó, a humanidade, ela não é dependente das unidades Evas, mas fica estabelecido logo no primeiro episódio que às vezes tudo aquilo não é o suficiente, e daí eles recorrem àquilo. Tanto que no primeiro episódio a gente é apresentado a mina N2, que é uma bomba nuclear. É uma bomba nuclear, essencialmente. Exatamente. Só que sem a parte da radioatividade, pelo jeito. E aí... É que assim, a bomba N2 também faz parte do lore do mundo onde tá passando o anime. Então, por exemplo, a bomba N2, ela é N2 por causa que ela usa um reator N2, que é algo que eles copiaram dos anjos, que é o que dá energia para os anjos, entendeu? Exatamente. Então é basicamente pegar o núcleo de um daqueles monstros e explodir, e aquilo dá uma explosão extremamente gigante a níveis de bomba de hidrogênio, por exemplo.
E aí nós temos, tanto que o assistente do pai do Shinji, ele diz que toda vez que eles têm que usar uma bomba N2, eles têm que às vezes redesenhar o mapa do Japão, porque uma parte do Japão desaparece junto. Então assim, ó, tu é apresentado tudo isso, tu vê os canhões, lança-foguetes e tudo assim, ó, espalhados pela cidade e pelas montanhas ao redor, onde também, inclusive, são nessas montanhas assim, onde que a gente também é apresentado aos abrigos, onde as pessoas, toda vez que entra esse combate de anjo, chega na cidade. Porque Tóquio 3 ainda é povoada, né? Precisa mesmo que seja tipo o quartel-general da NERV, ainda precisa de pessoas que vendem comida, ainda precisa de escolas, para hospitais, exatamente. Precisa de toda essa estrutura, é uma cidade mesmo. Então, os civis, digamos assim, eles têm que, quando a hora chega de conflito, eles têm que ter algum lugar deles. Vão para bunkers e até o próprio geofronte da cidade. A cidade inteira, tipo, se enterra embaixo do solo pra abrir, tipo, uma arena para os anjos e os Evas poderem lutarem sem danos maiores. Então, assim, é bem... assim, não é a única coisa, mas é importante, assim, eles dão o devido peso ao que é o trabalho de lidar com os anjos, com os Evas, né? E aí, então, apontando assim para a próxima parte, que na minha opinião assim, é a parte principal, o roteiro, a descrição do roteiro, assim, ó, ela é super, na minha opinião, assertiva, porque a evolução da história ela se dá como? No primeiro episódio a gente é apresentado ao Shinji. No segundo episódio, praticamente, a gente é apresentado a Misato. No início, a gente sabe quem ela é e o que ela faz dentro da organização, mas no segundo episódio é que a gente vê a vida dela, na verdade. E aí, depois a gente é apresentado a segunda piloto que tá lá, que ele encontra no primeiro episódio, que é a Rei. Que é a primeira criança, né? Exatamente, que é a primeira criança. E aí dá o desenvolvimento dele com a Rei, e daí depois aparece a Asuka. Então assim, ó, o desenrolar da história, ele é bem lógico, ele é bem linear, assim, cada episódio é literalmente como se fosse episódico ali, tipo, tu tem aqui conta a história do um, depois conta a história do outro, depois conta a história do outro. E até nós chegar assim, ó, pelo menos fazendo uma comparação assim para quem não assistiu ainda, nem os episódios lá da década de 90 e nem os filmes, os episódios, ele leva o desenho da década de 90, o anime, ele te leva para um lado e ele tem um desfecho. Os filmes, eles têm um desfecho diferente. E o que isso acaba acarretando? Nós temos, então, assim, ó, duas formas de ver, então, assim, ó, dois lados da moeda. Nós temos um lado da moeda onde ele é linear, ele apresenta as crianças, apresenta as dificuldades delas, apresenta principalmente assim, ó, uma coisa que quando eu vi assim, a primeira vez é que o pré-requisito para você pilotar uma unidade EVA é você ter sérios problemas psicológicos, assim. Porque assim, ó, isso fica muito claro, assim, ó, os problemas do Shinji, ele fica, enquanto ele tá pilotando, ele fica repetindo o tempo inteiro, assim, ó, tipo assim, ó, eu não posso desistir, eu tenho que ir, não posso desistir, não posso recuar. Exatamente. E que um mantra que ele repete, né? E que daí ele fica lá, mas daí tu percebe assim, ó, que mesmo ele estando numa cápsula cheia d'água, ele tá transpirando, ele tá suando, ele fica ofegante, ele fica nervoso. Já a Rei parece assim que não... Ela parece, tipo, aversa a tudo e todos, né? Exatamente. Ela parece que só existe pra fazer o trabalho e tipo... Ela não se relaciona com ninguém, ela é completamente antissocial, completamente absorvida nela mesma. E a Asuka é um outro problema que seria quase de megalomania e bipolaridade também, sim, né? Porque horas ela tá extremamente maníaca, assim, de querer resolver as coisas sozinha e coisa, e outros momentos ela quer se matar, ela fica tipo em extrema depressão e não quer se mexer, e qualquer coisa é um impacto extremamente profundo na psique dela. Então, assim,
as 3 crianças que a gente encontra, todas elas realmente, elas são, tipo, a característica que une elas são problemas bem sérios psicologicamente. E isso é uma coisa que me levou um tempo para perceber como o Evangelion acaba sendo uma subversão de todas as tropes e os métodos tipo, dos outros animes de robô gigante. Sim. Tipo Gundam da vida. Que as crianças não são heróicas, elas não querem estar lá dando porrada, elas estão lá por causa que elas se sentem forçadas ou porque elas precisam provar alguma coisa pra alguém, que elas precisam de, tipo, elas buscam aprovação, uma coisa assim, muito contrário, assim, e o combate, ele não é uma coisa edificante, é uma coisa, tipo, suja e traumática. Até porque, assim, ó, vamos dar um adendo, assim, pra quem não assistiu, todo dano causado na unidade Eva é causado neles também no piloto, assim, tipo... O piloto, ele sente, porque pra melhorar a capacidade dele de controlar a unidade, eles fazem uma conexão neural. Então, tudo que afeta a unidade, neuralmente afeta eles também. Por exemplo, se a unidade perde um braço, eles sentem o corte do braço fora. O braço deles, físico, ainda tá lá. Mas, tipo, em termos de sistema nervoso, eles sentiram o braço deles sendo cortado fora. Então é uma coisa que por muitas vezes é o problema, entendeu? Porque, exatamente. E a outra coisa que dá urgência nos combates, porque, tipo, quanto mais tempo o combate durar, mais eles vão sofrer cortes, porradas, pancadas, perfurações, queimaduras, e tudo isso vai afetar o neurológico deles e vai desestabilizar eles e vai diminuir a capacidade deles de resolver os problemas. Então é outra questão de urgência, assim, que se coloca acima de todos os problemas que a gente já comentou. Com certeza, então, um ponto assertivo do roteiro, porque, como tu disse, assim, ó, nós temos várias, com o passar, assim, da história, a gente tem vários pontos, assim, que o enredo vai colocando pra gente, que vai dando essa questão, assim, ó, de que o anime, ele não se resume só nas lutas. Não. Mas, assim, ó, toda vez que eles entram em combate, você fica, assim, um pouquinho apreensivo justamente em virtude disso. Uhum. Porque, assim, ó, tipo, tá, o Shinji vai lá. O Shinji já no primeiro episódio já apanhou. Já sabe que no segundo não vai ser fácil porque ele já não teve muito tempo pra treinar, ele já tem que entrar em ação de novo. E daí tu percebe, assim, que ele já apresenta essa questão, assim, de estar receoso pelas coisas que acontecem com ele. Porque isso é uma coisa que se coloca, é que o trauma de um combate é carregado pro próximo. Exatamente. O fato dele ter perdido um combate, ou ter apanhado, ou ter coisa pra um anjo anterior, ele leva esse receio, porque, como a gente disse, eles são crianças com problemas psicológicos sérios, então tudo isso afeta eles muito. E isso acaba, tipo, deixando mais tipo, carregado a responsabilidade e tudo mais em cima dos pilotos. E aí, então, assim, ó, indo em frente na história, então, sem a gente dar spoilers, nós temos dois tipos... A gente já deu alguns spoilers, exatamente, né? Mas assim, ó, não dando um spoiler do final, assim, a série o anime da década de 90, ele tem um formato de encerramento, e o reboot, ou a releitura que eles fizeram agora, ele tem um final diferente. Bastante diferente. Então, assim, ó, o que eu só queria, assim, ressaltar, que eu acho, assim, ó, fundamental. Quando a gente opta por fazer uma leitura, assim, de uma perspectiva, assim, eu sou bem sincero, assim, é que, principalmente do anime da década de 90, assim, conforme tu vai passando, assim, e tu vai vendo, assim, eles combate após combate, até na questão, assim, tipo, quando as crianças, elas se reúnem e elas têm que interagir entre elas, com a leitura, assim, tu percebe, assim, que
com o passar do tempo tu já percebe assim, parece que não vai te dar assim, aquele final feliz, tudo colorido. Por quê? O que tu tem assim, ó... Porque assim, existem revelações que acontecem durante a trama, principalmente do anime, mas acontecem também durante os filmes, como é que eu posso dizer, elas identificam problemas que vão ter que ser resolvidos para a conclusão da história. E esses problemas eles podem ser resolvidos de forma feliz e de forma não feliz. Por exemplo, eles podem ser trágicos ou eles podem ser finais felizes. Mas todo o tom e toda a experiência ao longo do anime, ela meio que ela vai clarificando que a história em si é uma história trágica. Ela não é uma história feel good, assim, que tu vai sair lá positivão e sair, aproveitar a vida e sei lá, ver arco-íris em todo lugar. Mas ela tem essa característica de tipo, o tom dela é mais taciturno, assim, ela tem essa característica. Os filmes, eles têm parte disso, mas não chega nem aos pés. Tipo, não tem nem como comparar o nível da pressão que é colocada na história mesmo, que é em comparação com o anime original. Sim. Então, os desfechos, eles são diferentes também por causa disso, sabe? E aí, porque assim, ó, o que fica bem claro, na minha opinião, assim, ó, logo após, principalmente no anime da década de 90, a partir do 8º episódio, onde a Asuka entra oficialmente pro grupo e começa a interagir com eles, quando as três crianças elas ficam juntas, cara, como a gente já salientou antes, elas têm problemas de assim, ó, as três juntas, elas não combinam em nada. Não. A Asuka só briga com o Shinji, enche o saco dele, por mais que eles habitem o mesmo espaço, vê que eles não combinam em nada. Não, e existe, tipo... E é uma coisa que eu achei interessante, que hoje em dia eu consigo caracterizar melhor do que quando eu assisti pela primeira vez, é que as relações, elas tendem a ser meio tóxicas, assim. Sim. Tipo, por exemplo, a Asuka, ela não gosta do Shinji, mas ela não quer o Shinji longe. Exatamente. O Shinji, ele tem uma quedinha pela Asuka, mas ele não gosta de ficar perto dela. Porque ela é muito crítica e ele é muito reprimido. Então ele não gosta de ficar ao redor dela. Então, assim, ela odeia ele, mas não quer que ele tipo, vá muito longe. E ao mesmo tempo ele gosta dela, tem uma quietinha por ela, mas ele quer fugir dela porque ela é maluca, que nem ele. Sabe, são as três pessoas malucas. E daí qualquer interação da Rei com o Shinji, a Asuka fica ciumenta e nem sabe explicar o porquê que ela tá ciumenta. Então é um bolo de emoções extremamente complicadas entre os três, assim, e eles não combinam em nada mesmo. Eles, tipo, eles estão ali pra aquele fim. Pra aquele fim, e a convivência deles é tipo... É complicadíssima. Assim, não é saudável. Que tu percebe assim, ó, o que cada um... Cada um traz o pior nos outros. Assim. Exatamente. Cada um consegue, tipo, extrair o pior do que existe em cada um dos outros. É bem terrível. Assim. Porque assim, ó, o que empurra eles a fazer, quem é que empurra cada um a estar lá? A Ria, praticamente, ela se mexe porque ela tem um quê com o pai do Shinji. Que assim, ó, ela enxerga o pai do Shinji... Que depois é explicado. Exatamente, mas tipo assim, ela se move por causa do pai do Shinji, que é o que motiva ela a ir pra frente.
O Shinji é movido praticamente impulsionado pela Misato, que vai lá e tá... Que é a única figura afetiva que ele tem, né? Exatamente. E a Asuka, ela é movida, no início, pelo menos apresentada para nós, pelo namorado da Misato, que eu já não me lembro o nome. Ok, mas assim, tipo, tu percebe assim, logo quando ela é apresentada, que ele é apresentado junto com ela, e daí, tipo, que ela se move muito por causa dele, assim, tudo, e tá lá por causa dele, assim, isso claramente. E ela também, mas a Asuka, ela tem também esse negócio de querer mostrar o quanto ela consegue. Exatamente. Ela tem como ela é megalomaníaca, né? Ela quer, tipo, que todo mundo aprove ela, todo mundo, tipo, realmente, você é um prodígio, você é... Tanto que nos combates ela normalmente é quem se dá melhor, quem nos testes também ela se dá melhor. Porque daí, enquanto o Shinji tá lá derrotando um inimigo, ela tá lá enfrentando uns 8 ao mesmo tempo. O Shinji com uma metralhadora e ela com uma faca, ela faz 10 vezes mais do que ele. Sim. Então, assim, ó. E aí nós temos essa dualidade de roteiro entre o anime e os filmes. E assim, ó, eu entendo que hoje em dia, assim, ó, pra década de 90, talvez, assim, ó, o anime ele tenha sido um pouquinho, assim, ó, meio que uma quebra de expectativa, assim. Sim, ele ficou famoso, realmente famoso, porque, assim, a gente explicou o que era Evangelion no início, mas é difícil achar alguém que já assistiu algum anime e nunca tenha ouvido falar. Sim. Porque é um dos animes, um dos maiores exponentes. Então, assim, ele ficou realmente famoso porque ele quebrou um monte de expectativa, ele quebrou paradigmas na época, tanto em questão de roteiro, que é um roteiro mais sério, mais realista, mais bruto, assim, quanto tipo, questão de personagens, como é que os personagens se desenvolvem. Então, ele foi bastante revolucionário quando ele saiu. E aí, os filmes, na verdade, é que eles vieram agora nesse período. O primeiro filme da renovação, acho que saiu em 2010. Isso. E daí, esses filmes, então, dos anos 2000, eles têm esses primeiros arcos iniciais praticamente similares, mas ele dá uma repaginada, obviamente, no final, para que o final ele tenha um contorno um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais agradável, assim. Porque o que eu vislumbro hoje? Hoje em dia a gente tem praticamente, assim, ó, muito bem desenhado, como a gente já combinou e já conversou aqui no Off Records também, a questão, assim, do gênero dos animes, assim, por exemplo. Os shounens, eles servem para isso. Os seinens, eles servem para isso. Então, assim, ó, na minha opinião, o Evangelion, ele deixou de ser um seinen psicológico de mecha e apocalíptico para se tornar um shonen psicológico, ainda de mecha, mas assim, ó, um pouquinho mais redondinho, assim, um pouquinho mais... Com as arestas mais lixadinhas. Exatamente, assim, para ele não ficar tanto aquela coisa assim, que causa assim, aquele desconforto conforme você vai olhando, assim. Porque a história do Evangelion, apesar do roteiro ser muito bom, claro, isso, lembrando, tudo opinião, né? Mas apesar do roteiro ser, na minha opinião, muito bom, a animação pra época, ela era bastante interessante também, inovadora. Sim. Mas ele era muito desconfortável. Tipo, ele te cutucava de algumas formas muito específicas que não te deixavam confortável. E acho que isso era meio de propósito mesmo. Com certeza. Porque meio pra ti também se colocar um pouco no desconforto dos personagens que estavam lá, tipo, completamente deprimidos. E então, assim, o anime realmente era muito mais desconfortável e menos palatável do que os filmes. Os filmes, eles são muito mais comerciais, muito mais fáceis de digerir. Eles explicam as batidas de roteiro e as batidas as informações que tu tem que ter para entender o roteiro, elas são muito mais mastigadas, muito mais
claras assim para a audiência. Então acabam realmente, eu concordo contigo, que acaba realmente trocando um pouco, tipo, separando o próprio gênero da obra, acaba se tornando um para o anime e outro para os filmes. Porque o maior expoente, assim, que eu consigo, assim, ó, visualizar é principalmente assim, ó, quando tu olha principalmente o anime da década de 90, o que eu sinto, assim, eu olho pro Shinji e eu olho assim e vejo o Shinji assim, tipo, ele vai pra batalha, eu não sei se ele vai ganhar. Já na questão dos filmes, eu olho pra ele e me passa a impressão assim aqui, tipo assim, ó, ele vai ganhar, talvez com alguns danos, muitos danos, mas ele vai ganhar. Então, assim, ele acaba sendo menos aquele personagem imprevisível do que ele era no coisa, porque às vezes tinha casos assim do Shinji, por exemplo, de não querer mais batalhar no meio de uma batalha. Ele tá lá no meio da batalha e ele fala, não, agora eu não quero mais, sabe, por pura pressão psicológica, pelas noias dele, pela carga emocional que ele tem. Então, assim, o próprio personagem era imprevisível muito mais na obra original. Eu concordo com isso. É isso. Então, deixa seu like, deixa aqui embaixo nos comentários o que te agrada. Já assistiu, não assistiu? Sugestões de animes que a gente pode vir aqui falar. E lembrando que se der tempo, isso é uma coisa que eu até nem falei, mas eu espero eventualmente fazer um vídeo essay, coisa pegando Evangelion, porque realmente eu amo a obra, e destrinchando todo o lore, destrinchando todo o roteiro. Com spoilers, pra pegar a obra e fazer que nem a gente fazia na escola, tipo a redaçãozinha do que significa cada coisa, por que cada coisa, como funciona, o que não funciona, o que podia melhorar. Eu vou fazer isso por causa que é um passion project meu que eu tenho que fazer e eu amo muito Evangelion pra não fazer isso. Então esperem, se vocês gostam da obra, ou se vocês estiverem interessados, né? Uma hora vai sair. Até a próxima. Até mais.